Olá, pessoal! Hoje, o que a gente vai fazer? Eu ainda tô com a voz do pato, desculpa. De vez em quando, eu tô totalmente entupida, então eu tô tentando o meu melhor aqui pra falar e fazer com que vocês entendam. Inclusive, eu tô lendo sem respirar, porque o meu nariz tá entupido. Hoje a gente vai fazer o estudo do capítulo 1, que fala da Gênese planetária. A gente vai. O capítulo 1 e o capítulo 2, galerinha, fala muito da Gênese planetária e de como a Terra foi criada, qual foi a atuação de Jesus na criação da Terra. O que mais? A outra coisa, gente, eu tô aprendendo a mexer na edição, tudo para mim é novo aqui. Eu tô adorando essa oportunidade de estar fazendo esses estudos com você, de estar usando a internet, porque eu tô aprendendo toda vez que eu mexo nisso aqui, eu aprendo alguma coisa nova. Para mim tá sendo ótimo. Obrigada por estar me ouvindo. Obrigada por estar aqui. E eu tô fazendo o meu melhor e eu tenho certeza que até o final do livro eu vou estar craque, tá bom? Vamos começar então. Ok, pessoal, vamos começar o estudo do livro. A Gênese planetária. A comunidade dos espíritos puros. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Então, no mundo espiritual, existem espíritos de todas as idades, porque Deus nunca parou de criar, certo? E tem uma comunidade desses espíritos puros que eles já são tão iluminados, que eles são tão desenvolvidos, que eles são capazes de criar planetas. Eles são muito inteligentes. E Jesus é um desses espíritos. Durante a evolução da Terra, Emmanuel aqui fala que esses espíritos tiveram a necessidade de se reunir em 2 ocasiões. Vamos agora ver que ocasiões foram essas. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. Então, a primeira vez aqui foi quando a Terra estava se desprendendo quando o Sol foi criado, todos os planetas estavam quase juntos. A Terra foi desprendida daquela nebulosa solar, colocada em posição, e ali eles foram planejando como naquele planeta iria guardar a vida de tantos espíritos. E a segunda, quando se decidia a vida do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. E a segunda foi a vida de Jesus Cristo há 2000 anos atrás. A ciência de todos os tempos. Não é nosso propósito trazer à consideração dos estudiosos uma nova teoria da formação do mundo. A ciência de todos os séculos está cheia de apóstolos e missionários. Todos eles foram inspirados ao seu tempo, refletindo a claridade das alturas que, na experiência do infinito, lhes imprimiram na memória espiritual e exteriorizando os defeitos e concepções da época em que viveram na feição humana de sua personalidade. O que ele quer dizer com isso, pessoal? Que essa obra, ela não está vindo para falar que o que a ciência descobriu até agora é errada. Essa obra, ela está vindo aqui simplesmente para esclarecer, porque, para falar a verdade, apesar da ciência tá aí, da gente ter
outras pessoas falando de como a Terra foi criada, nós temos teorias de Big Bang, nós temos a Bíblia nos dizendo. Ninguém estava aqui para realmente ver o que aconteceu. E esse é o objetivo do Emmanuel, trazer um pouco de conhecimento, esclarecimento que complementa o conhecimento que a gente já tem de como a Terra foi construída e criada. Ele fala aqui que a ciência de todos os séculos está cheia de apóstolos e missionários. O que ele quer dizer com isso, gente? Ele quer dizer que durante a nossa evolução, de acordo com os nossos passos, toda vez que a gente tinha um passo, que a gente evoluía um pouco mais tecnologicamente, moralmente, tecnologias, conhecimentos de física, matemática, química, biologia eram trazidos para a gente do mundo espiritual. Como que esses conhecimentos eram trazidos? Através de espíritos que estavam reencarnando para nos ajudar com a nossa evolução. Mas a gente tem que sempre lembrar, gente, que esses espíritos, eles são como nós. Apesar deles serem mais evoluídos, eles terem um conhecimento mais amplo que nós, puros mortais, eles estavam suscetíveis à religião, a crenças, a dogmas, a política, a gêneros. Então, eles só poderiam trazer aquele conhecimento de acordo com a realidade que eles tinham. Alguns é como se fosse um filtro. Vamos supor que você coloca um café dentro do filtro. Só que o café inteiro é todo o conhecimento. O pó do café inteiro é todo o conhecimento que vem da espiritualidade na pura forma. Se o seu filtro é um filtro com as penetrações bem apertadinhas, ele vai passar menos daquele conhecimento, certo? Que é uma figura de linguagem representando esses espíritos. Eles tinham imprimidos na memória deles o que eles precisavam passar. Mas quando eles estavam aqui, o que iria fazer eles recordarem? Eles iam usar o conhecimento deles que eles conseguiram aqui. Com que eles cresceram. Eles não tinham essa abertura espiritual como o Chico Xavier também, que tinha uma conexão muito grande e clara com os espíritos. Não, eles vieram aqui como nós, humanos. Eles esqueceram. E eles estavam suscetíveis a todas essas barreiras. Na sua condição de operários do progresso universal, foram portadores de revelações gradativas no domínio do conhecimento superiores da humanidade. Inspirados de Deus nos penosos esforços da verdadeira civilização, as suas ideias e trabalhos merecem o respeito de todas as gerações da Terra, ainda que as novas expressões evolutivas do plano cultural das sociedades mundanas tenham sido obrigadas a proscrever as suas teorias antigas fórmulas. E ainda mais existiam pessoas, sempre existiu na nossa humanidade pessoas com interesses e pessoas que modificam as coisas para satisfazer os interesses dela. Então, muitas das teorias que eles trouxeram, muitos livros foram queimados, né, gente? Muito conhecimento foi queimado. Porque esse conhecimento, às vezes, não satisfazia o governante da época. Às vezes aquele governante, por causa daquele conhecimento, ele teria que se privar de fazer certas coisas. A lei da reencarnação foi uma delas, que estava na Bíblia e foi retirado na época de Constantino. Eu li isso em algum lugar, eu vou achar, mas que foi modificado. Por quê? Porque a lei de reencarnação faz com que você pense, fala assim, se eu estou fazendo mal agora, um dia, como lei de ação e reação, eu vou ter que passar por aquilo de alguma forma, eu vou ter que pagar aquela minha dívida. E isso não é interessante para quem quer dominar povos, para quem quer matar pessoas, para quem quer explorar o próximo. Então, é isso. Vamos continuar. Os primeiros tempos do orbe terrestre. Que força sobre-humana pode manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada no núcleo central do sistema,
conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas, dentro das quais se iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida por milênios de milênios. Aqui ele começa esse trecho com essa pergunta. Gente, pensa bem, que força divina, que força sobre-humana, que é capaz de construir algo tão perfeito como a Terra. Algo que tudo é sustentável, os ciclos da vida, as leis matemáticas, a gravidade, o nosso corpo humano. Gente, olha que lindo! A gravidez, como é perfeito! Como pensar numa coisa dessa, onde você gera uma criaturinha dentro de você que se alimenta das mesmas coisas que você se alimenta, que está ali conectado com você. Isso é muito lindo. Que força é essa que é capaz de planejar tudo isso nos mínimos detalhes, com todo o equilíbrio, de uma maneira sustentável por milênios e milênios? Distando do Sol cerca de 149.600.000 quilômetros e deslocando-se no espaço com a velocidade diária de 2.500.000 quilômetros em torno do grande astro do dia, imaginemos a sua composição nos primeiros tempos de existência como planeta. Então, a gente vai começar aqui a ver como a Terra foi criada desde que ela foi destacada da nebulosa central do sistema solar. Laboratórios de matérias ignescentes, o conflito das forças telúricas e da energia físico-química opera a grandiosa construção do teatro da vida. No imenso cadinho, onde a temperatura se eleva por vezes a 2.000 graus de calor, como se a matéria colocada num forno incandescente estivesse sendo submetida aos mais diversos ensaios para examinar-se a sua qualidade e possibilidade na edificação da nova escola dos seres. Aqui o que Emmanuel quer que você imagine, gente. Eu entendo que esse capítulo do livro, esse capítulo 1 e o capítulo 2 são um dos mais difíceis de entender por a gente não ter imagens feitas de como isso aconteceu na nossa mente. Se você não é uma pessoa que é interessada muito em física, em biologia, em geografia, fica difícil imaginar a Terra nas suas primeiras transformações e a dificuldade de ter essas figuras imaginárias na nossa cabeça dificulta o nosso entendimento. É como se eu falasse para você, pensa no elefante. Todo mundo consegue imaginar a figura de um elefante. Agora, se eu olho para você, eu falo assim, pensa numa fita de DNA sendo decodificada pelo RNA transmissor. Você não vem nada na sua cabeça. O máximo que vem são letras. Ou talvez a fita de DNA que você já viu em algum lugar, mas você não consegue imaginar como que isso é feito dentro da sua cabeça, porque você nunca o viu. Então, ele não está arquivado no seu cérebro, essa imagem não está arquivada para você associar. Então, eu coloquei algumas figuras aqui que vão te ajudar a associar o que aconteceu naquela época. Eu tentei o meu melhor aqui para fazer um videozinho. Como eu tô aprendendo, eu não quero usar muitos vídeos que já tem na internet para o povo não me processar, que eu tô usando o material deles. Então, eu tô aqui tentando fazer eu mesmo os videozinhos. Mas eu achei que ficou bem explanatório? Explainable? Gente, vocês entenderam. As descargas elétricas em proporções jamais vistas na humanidade despertam estranhas comoções no grande organismo planetário, cuja formação se processa nas oficinas do infinito. Aqui o que ele está falando, a Terra no começo, gente, era uma bola de fogo. Era muito quente, muito quente. E ali, a Terra naquele momento, ela virou um laboratório. Aquela temperatura alta, com descarga elétrica, era aquele caos. Foi gerando matéria. Ali nós temos a formação dos primeiros elementos, temos temos o magma correndo em todo lugar, a atmosfera era tóxica,
Então ali foi o grande início de algo que nós conhecemos hoje, mas começou milhões e milhões de anos atrás dessa forma. A criação da Lua. Nessa computação de valores cósmicos em que elaboram os operários da espiritualidade sobre a orientação misericordiosa do Cristo, delibera-se a formação do satélite terrestre. O programa de trabalhos a realizar-se no mundo requeria o concurso da Lua nos seus mais íntimos detalhes. Ela seria a âncora do equilíbrio terrestre nos movimentos de translação que o globo efetuaria em torno da sede do sistema, que é o Sol. O manancial de forças ordenadoras da estabilidade planetária e, sobretudo, o orbe nascente necessitaria da luz polarizada, cujo suave magnetismo atuaria decisivamente no drama infinito da criação e da reprodução de todas as espécies nos variados reinos da natureza. Aqui ele está falando, gente, que como a Lua, a necessidade de criar um satélite para ajudar no equilíbrio da Terra. A Lua é muito importante. Aqui, ó, na figura que eu vou mostrar para vocês, a gente vai conseguir ver as forças que estão, das forças que atuam na Lua. E a Lua contribui com as nossas estações do ano, com a rotação da Terra, com o eixo da Terra, porque a força gravitacional que atrai a Terra e a Lua, ela interfere no eixo, as estações do ano, o movimento da Terra em torno do Sol para ela não sair daquele orbe. Então a Lua foi muito importante, foi necessária para ajudar na criação da Terra e no equilíbrio para trazer vidas, para tornar a Terra propícia a ter a vida. A solidificação da matéria. Na grande oficina surge então a diferenciação da matéria ponderável, dando origem ao hidrogênio. Então, o primeiro elemento ali formado foi o hidrogênio. As vastidões atmosféricas são um amplo repositório de energias elétricas e de vapores que trabalham substâncias torturadas no orbe terrestre. O frio dos espaços atuam, porém, sobre esse laboratório de energia incandescente e a condensação dos metais verifica-se com a leve formação da crosta solidificada. Então, ali está a formação dos primeiros continentes, gente, porque imagina um forno que você tem vários metais. Quando o metal está ali no forno, ele está todo derretido. Ele está todo derretido. Se você quer que aquele metal ele volte a ser sólido, o que você faz? Você esfria aquele metal. E ele vai voltar a ser sólido. E é isso que começou a acontecer. Depois de milhões e milhões de anos, a Terra começou a esfriar. Quando ela começou a esfriar, todo aquele repositório meio líquido, viscoso, com aquela temperatura alta, ela foi se solidificando, formando os primeiros continentes, as primeiras imagens de Terra. É o primeiro descanso das tumultuosas comoções geológicas do globo. Formam-se os primitivos oceanos, onde a água tépida sofre pressão difícil de descrever-se. A atmosfera está carregada de vapores aquosos e as grandes tempestades varrem em todas as direções a superfície do planeta. Mas sobre a Terra, o caos fica dominado por um encanto. As paisagens aclaram-se, fixando a luz solar que se projeta nesse novo teatro da evolução e vida. As mãos de Jesus haviam descansado, após o longo período de confusão dos elementos físicos da organização planetária. Com esse resfriamento, também foram formados os oceanos. A água, com aquela temperatura alta e vapor, a água começou a se resfriar e tivemos a formação dos primeiros oceanos. Porém, ele fala aqui que a pressão dentro da água, gente, imagina a panela de pressão. Você tem uma panela de pressão que está com uma pressão alta, nada ali sobrevive, a gente cozinha a carne, né? Então, a mesma coisa, ainda não estava propício para a vida. Porém, já estava mais organizada, estava mais propícia a trazer a vida do que antes. Estava tomando forma. E assim Jesus conseguiu descansar.
o divino escultor. Sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas com as suas legiões de trabalhadores divinos. Lançou o escopro da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do sol para suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com os seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes o equilíbrio futuro da base dos corpos simples de matéria, cuja unidade substancial dos espectroscópios terrenos puderam identificar por toda parte do universo galáxico. Gente, eu tenho uma imagem que vem assim na minha cabeça. Eu imagino Jesus chegando e fala assim: Jesus é um investidor. E aí ele chega para os arquitetos, engenheiros que trabalham com ele e carpinteiros e fala assim: olha, eu quero construir uma escola. Eu quero muito construir uma escola. E eu não sei, eu tenho uma ideia, mas eu gostaria da ajuda de vocês. Eu pensei num projeto assim, eu quero construir tantas salas, eu quero que essa escola vá do maternal ao 3º grau, gostaria que tivesse aula de manhã e à noite. E aí ele vai falando, eu falo assim, gostaria que tivesse um ambiente para relaxamento, eu gostaria que tivesse uma biblioteca grande ali no centro. E aí esses profissionais, esses exércitos de trabalhadores, espíritos puros, pegam, organizam tudo e mostram para Jesus o projeto. Olha, é isso aqui que você está procurando? Aí Jesus, está ótimo, eu acho que a gente poderia mudar aqui, o que você acha da gente fazer aqui? E eles trabalham todos juntos para a formação da Terra. Só que, gente, a Terra, ela não... essa escola, ela simplesmente ela não pode ser construída de qualquer forma, com qualquer lei. Ela tem que respeitar as leis daquele país, as leis daquela cidade. Por exemplo, a legislação fala que você não pode construir, você tem que usar o concreto para a base da escola. Ou a legislação fala que você tem que tomar cuidado com incêndios, quantos extintores que tem que ter na escola. Então, esses fenômenos físicos que a Terra tem, as forças físicas de atração, peso, força, tudo que a gente estudou, velocidade, energia, a gente encontra no universo inteiro. A Terra não seria uma exceção. Tudo que foi criado na Terra tinha que respeitar as leis divinas universais. Organizou o cenário da vida, criando sobre as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo. No curso dos milênios, estabeleceu os grandes centros de forças da ionosfera e da estratosfera, onde se harmonizaram os fenômenos elétricos da existência planetária e edificou as usinas de ozônio a 40 e 60 quilômetros de altitude para que filtrassem convenientemente os raios solares, manipulando-lhes a composição precisa à manutenção da vida organizada no orbe. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem os ciclos das atividades planetárias. Aqui, gente, o Emmanuel descreve os toques finais da escola. Fala assim, agora a gente tem que construir, eles precisam de um teto, eu acho que aqui é muito quente, vamos colocar uma insulation, para que retenha o calor, para que as pessoas aqui dentro do prédio não sintam tanto calor, vamos usar esse material. Aqui na biblioteca, vamos colocar esse tanto de cadeira. Tudo pensando já na vida, na futura vida, nos futuros estudantes que estariam ali. Ele foi pensando em tudo. Então, assim, vamos colocar essa quantidade de cadeira, ali no meio, vamos colocar um sofá. O que vocês acham da gente fazer aqui, uma cantina bem grande para eles se alimentarem? Então, ali no final, ele fala, é só desses toques finais, toques,
que é super difícil de fazer, né? Mas ele fala da camada de ozônio. Gente, o quão importante é a camada de ozônio. A nossa pele, quantas pessoas pegam câncer de pele? Porque a gente também está destruindo a nossa camada de ozônio com a poluição. Então, os raios solares, eles são filtrados para entrar na Terra através da camada de ozônio. A nossa matéria é muito frágil diante da força dos raios solares. A pressão atmosférica adequada é como a panela de pressão que eu havia citado, gente. Se a pressão é muito alta, você derrete a carne, você cozinha muito a carne. E às vezes você cozinha por tanto tempo que aquela carne, você nem vê mais carne, ela derrete ali dentro da panela de pressão. Então, eu tenho que ter uma pressão ideal para que nós possamos ter vida, possamos andar, possamos sobreviver. Bom, continuando. O verbo na criação terrestre. A ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe as providências com a palavra natureza, em todos os seus estudos e análises da existência, mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. Gente, Emmanuel, ele poetiza bastante, né? Mas, na verdade, é tão lindo que é uma poesia. A criação da Terra é uma poesia, é uma arte. É tão lindo. E é que ele fala, o que deu criação à Terra foi o amor. O amor é a energia mais forte do universo. Foi o amor de Jesus em todos os detalhes, Jesus dos anjos puros, em todos os detalhes da Terra, todos os mínimos detalhes, para fazer tudo perfeito para a gente. Eles não deixaram, quando eles estavam cansados, eles não falaram, faz isso aqui desse jeito aqui rapidinho. Não, tudo foi feito minuciosamente, perfeito, para nós podermos ver. E quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando o sol do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Então, quando tudo estava pronto para receber os estudantes, Jesus se reuniu com o grupo para discutir como que isso seria feito. Viu-se então descer sobre a Terra das amplidões do espaço ilimitados uma nuvem de força cósmica que envolveu um imenso laboratório planetário em repouso. O que será isso? Daí, há algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa nascia no orbe o protoplasma, e com ele lançara Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. Gente, é isso aqui, essa nuvem que surgiu. Imagina a escola tá pronta para receber os estudantes. Só que essa escola, ela vai receber os estudantes desde muito pequeno. Ela não vai começar com todas as séries. Ali é bem no comecinho. Essa escola vai receber os primeiros estudantes, os bebês. Ele vai ter uma creche ali, os bebezinhos. E essa é a centelha divina, gente. A centelha divina, ela foi espalhada na atmosfera. Ela foi espalhada tanto nos continentes, ela foi espalhada em todos os lugares. E dali, depois de algum tempo, a gente conseguia ver a formação dos primeiros seres na Terra, que são as amebas, seres unicelulares. Antes de haver oceanos, vida, ou sequer uma crosta sólida, existia o caos. A Terra nasceu do fogo, forjada a partir dos restos de estrelas mortas. Esta é a história do éon Adeano e de como preparou o terreno para a origem da vida. Há cerca de 4,6 mil milhões de anos, tudo começou. Uma nuvem de poeira e gás colapsou sob a força da gravidade, formando o Sol. À sua volta,
surgiram planetas, incluindo uma esfera incandescente conhecida como Terra. Durante milhões de anos, a Terra foi um inferno à vista. Lava por todo o lado, uma atmosfera tóxica e impactos constantes de asteroides. A formação da Lua foi crucial. Ajudou a estabilizar a rotação da Terra e a equilibrar as forças gravitacionais, preparando o caminho para a vida. Com o passar do tempo, o planeta começou a arrefecer. Formou-se uma crosta. A água chegou, possivelmente trazida por cometas ou condensada do interior da Terra. Assim, nasceram os primeiros oceanos. Há cerca de 4,0 a 3,8 mil milhões de anos, algo extraordinário aconteceu. Nas profundezas destes oceanos primordiais, a vida começou. Moléculas simples começaram a organizar-se, dando origem às primeiras formas de vida na Terra. Com o surgimento da vida, o Éon Adeano chegou ao fim. Começou o Éon Arqueano, marcando o início de uma incrível jornada evolutiva. Do fogo e da destruição, nasceram oceanos e vida. Se gostaram desta viagem ao passado longínquo, façam gosto. Subscrevam o canal e explorem mais histórias sobre os mistérios do universo. Até a próxima. Lembrem-se, olhem para o céu e para dentro de vocês mesmos.